Olá, nesse vídeo vamos falar sobre direito penal, vamos falar aqui um pouco sobre a violência sexual, né, os crimes contra a dignidade sexual, e a primeira dica aqui é sobre o estupro, que está lá no artigo 213 do Código Penal, que fala de estupro. O que é o estupro? O estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Né? Então você constrange alguém com o uso da violência ou grave ameaça para que essa pessoa tenha relações, né, carnais ou pratique algum outro ato libidinoso. Então, o estupro, segundo, né, o artigo 213, é configurado por esse detalhe, por meio da violência ou grave ameaça. Porque se não tiver violência ou grave ameaça, aí ele pode se enquadrar como um outro crime sexual, como, por exemplo, a importunação sexual. O artigo 215-A fala que importunação sexual é praticar contra alguém, sem sua anuência, ato libidinoso ou conjunção carnal. Então perceba que não há o uso da violência, apenas, né, o ato sem o consentimento daquela pessoa, importunação sexual. E tem também a violência sexual mediante fraude. Então, diz que ter conjunção carnal ou praticar algum ato libidinoso contra alguém mediante fraude. Então, não fala de violência nem grave ameaça. Fala aqui, no caso, de fraude. Então, na prova, costuma, né, ter essa pegadinha aí. Na hora que fala lá estupro, constranger alguém mediante fraude. Então está errado. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Isso é o estupro, artigo 213 do Código Penal. Porque tem a fraude, mediante fraude, que é violação sexual mediante fraude, e tem importunação sexual, que aqui não fala de fraude, fala de praticar ato sexual, ato libidinoso, conjunção carnal, sem o consentimento, sem a anuência, né, dessa pessoa. E fala ainda mais, né, no artigo 216, fala sobre assédio sexual, 217 sobre estupro de vulnerável é contra menores de 14 anos, enfermos ou pessoas com algum problema mental, deficiência mental. Estupro de vulnerável, mesmo com consentimento dessas pessoas, né? Tendo ali essas condições, é menor de 14, pode falar, mas ela quis. Não, estupro de vulnerável. É doente mental, tem uma condição enferma ali, que põe essa pessoa numa situação de vulnerabilidade segundo o Código Penal, é estupro de vulnerável. Induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia, os desejos sexuais de outra pessoa, então, ó, estupro de vulnerável. Menor de 14 anos. Satisfação de lascívia, né, mediante a presença de criança ou adolescente, então praticar ato libidinoso, conjunção carnal, na presença de menores de 14 anos. Então é crime contra a dignidade sexual, ok? E ainda sobre direito penal, o artigo 14, que fala sobre crimes tentado e consumado. Qual a diferença do crime tentado para o crime consumado? O crime tentado é quando iniciada a execução, não se consumiu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele iniciou a execução, mas circunstâncias alheias a ele fizeram ele, né, parar, ele não conseguiu consumar. Então ele tentou, mas não consumou. Então é iniciada a execução, iniciou a execução. Se tiver outra palavra aqui no meio, cuidado, que pode ser uma pegadinha. Então, crime tentado quando iniciada a execução. E o consumado? Consumado é quando reúne todos os elementos. Então tem que ter a palavra todos. Se falar a maioria dos elementos do crime, não. Né? 90%, não. Um terço disso, não. É todos os elementos. Consumado é quando reúne todos os elementos daquele crime. Ok? Artigo 14 do Código Penal.